Boa noite. Boa noite, Josi, Felipe, pessoal que está chegando. Muito boa noite. É um prazer ter todos vocês aqui. Jéssica, Guilherme, é um grande prazer. Lúcia, boa noite a todos vocês. Boa noite, meu grande amigo. Tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam bem nessa noite de quarta-feira. Tá uma noite maravilhosa, uma noite muito gostosa, uma noite de calor aqui no Rio de Janeiro. E é um tempo muito bom para a gente estar falando sobre a graça, né? Um tema tão importante. Érica, beijo no coração, Érica. Yane, tudo bem? Manda um beijo pro meu amigo Carlos, manda um beijo pro seu pai. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão chegando, estão entrando para participar dessa nossa live, onde a gente vai falar sobre a graça de Deus, propriamente o escândalo da graça, e vamos estar falando também sobre o tema de hoje é por que Deus amou o mundo. Por que Deus amou o mundo? Não sei se você já parou para se perguntar isso, e eu quero já começar, né, falando sobre aquele versículo da Bíblia Sagrada, talvez o versículo mais famoso que nós conhecemos. Ivo, beijo para você e para Daiane, viu, meu amigo? O versículo que está em João, capítulo 3, versículo 16, talvez esse seja o versículo mais conhecido da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo mais falado, talvez, mais conhecido de todos. Porque Deus amou o mundo. Como que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, é o que diz o versículo no livro de João. E hoje a gente vai falar sobre isso. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? E isso está ligado diretamente à graça de Deus. E você vai saber o porquê. Vou explicar para você. O Evangelho, normalmente, ele é anunciado quando a gente fala sobre o Evangelho, quando a gente fala sobre a pregação do Evangelho. O Evangelho é anunciado como um convite para as pessoas, para que elas aceitem a Jesus Cristo como seu Senhor pessoal, como seu Salvador pessoal. Esse é o apelo que se é feito, pelo menos na maioria das congregações. E para quê? Para que as pessoas entreguem a sua vida para Deus, para que as pessoas entreguem a sua vida para Jesus. E aí a gente usa a expressão, abra seu coração, né? Uma expressão figurada, abra o seu coração, entregue seu coração, deixa Jesus entrar no seu coração, e aí você receba Jesus no seu coração. Essas são algumas expressões figuradas que a gente usa, né, para poder falar às pessoas. E essa interpelação que ela é feita para que você receba Jesus como seu Salvador pessoal. E isso tem uma justificativa. Há uma justificativa para isso, né? É porque se você não fizer isso, quando você morrer, você irá para a perdição eterna, para a condenação eterna, ou para aquilo que nós chamamos de inferno. Por isso que a gente faz esse apelo às pessoas. Aceite, abra o seu coração. A gente utiliza essa expressão figurada, abra o seu coração, para que você não vá para o inferno, para que você não vá para a perdição eterna. Mas se você tiver Jesus no seu coração, para onde você vai? Você vai para o céu. Essa é a justificativa, essa é a orientação que é dada, né, dentro das igrejas evangélicas. Então nós pensamos que salvação essencialmente é ir para algum lugar depois da morte.
A gente pensa isso, que salvação é você ir para algum lugar depois da morte física, né? Depois da morte física. Nós pensamos no céu como um lugar para onde nós vamos depois da morte do nosso corpo, depois da morte do nosso corpo físico. A gente pensa dessa maneira. Pensamos na salvação como mudança de lugar, sair da terra, da vida na terra para o céu ou para o novo céu, como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. A gente vem falando sobre isso. Então a gente pensa na salvação como em termos de lugar. A gente pensa que ser salvo é ir para algum lugar. Você foi salvo, você está indo para o céu. Se você não for salvo, você vai para o inferno. Pelo menos essa é a justificativa que todos nós damos a respeito daquilo que a gente chama de salvação ou vida pós-morte física, do nosso corpo físico. Deixa eu iniciar novamente aqui uma sala no Facebook. Pronto. Então a gente pensa na salvação em termos de lugar. Ser salvo é ir para algum lugar chamado céu. Essa é a nossa ideia, é a nossa justificativa. Entretanto, quando a gente lê os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos e prestamos atenção no que Jesus fala, a gente percebe que ele fala muito pouco ou quase nada a respeito do céu, ou ele fala muito pouco ou quase nada a respeito do inferno. Pelo menos isso que você lê quando você lê os evangelhos, quando começa a se falar a respeito da vida de Jesus Cristo. No entendimento de Jesus, salvação não está relacionada a ir a céu e inferno depois da morte. Jesus, ele nunca disse, me aceite de todo o coração para você não ir para o inferno. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca disse, abra seu coração, entregue seu coração para mim para que você vá para o céu. Jesus nunca disse isso. Você pode procurar nos 4 evangelhos, você pode procurar na Bíblia, no Novo Testamento, que você não encontra uma interpelação de Jesus a esse respeito. Não encontra. No entendimento de Jesus, salvação não está relacionada a ir para o céu e para o inferno. O que Jesus disse, o que ele disse foi, arrependa-se e creia, pois o reino de Deus chegou. Essa foi a palavra, essa foi a mensagem. Arrependa-se. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. O anúncio de Jesus não foi a respeito do céu, o anúncio de Jesus não foi a respeito da localidade ou do lugar que ocupa o nosso coração, esse paraíso em outro mundo. O que Jesus anunciou foi o reino de Deus. É isso que Jesus fez. Ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Em nenhum momento ele diz, arrependei-vos, porque se você não se arrepender, você vai para o céu, você vai para o inferno. O que Jesus anunciou foi o reino de Deus. Não é esse lugar espiritual, razoavelmente abstrato, um lugar de almas, um lugar de nuvens. Jesus, ele falou do reino de Deus e ele exortou que nós buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E, inclusive, esse foi o alerta de Jesus, que nos comprometêssemos com o reino de Deus. Tudo que Deus fala é sobre o reino de Deus. E tudo que Deus fala sobre o reino de Deus e o reinado de Deus é que está em um outro lugar. O reino de Deus, que não está em outro lugar, perdão. Tudo que Deus fala a respeito do reino de Deus, ele não fala que não está em algum outro lugar. Pelo contrário, ele diz que o reino de Deus chegou. Ele não fala de uma vida num reino, num lugar diferente. Ele não fala numa vida, num céu ou uma vida no inferno. Ele não fala isso. Ele fala, como eu disse e repito, ele fala muito pouco ou quase nada a respeito de céu. E ele fala muito pouco ou quase nada a respeito de inferno. O que ele deixa enfatizado categoricamente é que arrependa-se porque o reino de Deus chegou. Essa é a expressão que é usada na Bíblia Sagrada. Arrependa-se porque o reino de Deus chegou. Então o reino de Deus não é um outro território. O reino de Deus não é um outro território em algum lugar no universo, na espiritosfera, na estratosfera. Não é.
O reino de Deus é a nossa realidade presente. O reino de Deus é essa realidade que nós vivemos. O reino de Deus está aqui, ele disse. O reino de Deus está aqui. Muitas pessoas esperam viver o reino de Deus numa outra atmosfera, num outro lugar. Muitas pessoas esperam ver ou viver o reino de Deus numa outra dimensão, mas Jesus não disse isso. Jesus disse: o reino de Deus chegou e ele está aqui. O reino de Deus chegou e está aqui. Essa é a realidade, é uma realidade presente, inclusive historicamente falando. O reino de Deus é uma realidade histórica, é uma realidade crescente, uma realidade que vem se avançando cada dia que passa. E isso é algo importante de se pensar, porque Jesus não está falando do reino de Deus como um outro território num outro tempo, especialmente numa outra dimensão de vida que não seja a essa que nós estamos. O reino de Deus, ou seja, é o seu presente. O lugar de manifestação de Deus é o seu presente. O lugar de manifestação das coisas conquistadas e finalizadas por Jesus é o seu presente. E o que é isso? É a cura, é a libertação, é vida plena, é felicidade, é vida. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está se referindo. Esse é o lugar que Jesus está falando. Não é algo importante, então isso é algo muito importante de a gente se pensar. Jesus diz aos seus discípulos: se eu expulso demônios, o reino de Deus está aqui. Se eu curo pessoas, o reino de Deus está aqui. Se eu exerço autoridade sobre a morte, o reino de Deus está aqui. E aí Jesus traz o reinado de Deus para o aqui e para o agora. Jesus ele fala: se eu tenho autoridade sobre enfermos, e eu digo para você que o reino de Deus está aqui, então se você está enfermo, eu posso manifestar o reino de Deus aqui e agora sobre a sua vida. Se você acredita nisso, é isso que você vai viver. Se você acredita nessa realidade, é essa realidade que você vai experimentar na sua vida. Ele diz: o reino de Deus está aqui agora. Se eu tenho poder sobre a morte, se eu posso ressuscitar pessoas, é porque o reino de Deus está aqui, é porque eu tenho domínio sobre o reino de Deus e ele está aqui. Ou seja, se existe algum legado de morte para alguém, e ele diz que o reino de Deus não é outro lugar, o reino de Deus é aqui, então isso é uma verdade também para você. Se ele expulsou, ele livrou pessoas de cativeiros espirituais, se ele livrou pessoas de aprisionamentos espirituais, e se isso foi uma verdade, e ele diz que o reino de Deus não é um outro lugar, mas é um reino presente, então se existe algum tipo de cadeia na minha vida, e ele diz que o reino de Deus é uma realidade presente, então o reino de Deus está aqui. É o presente, é o momento presente, não é depois. Eu não sou livre depois, eu não sou curado depois, eu não sou liberto depois, eu não recebo as minhas recompensas depois, eu não vivo as minhas bênçãos depois, eu vivo o meu presente. Por quê? Porque o reino de Deus é o meu presente. O reino de Deus é o meu presente, o meu aqui e agora. É isso que ele está querendo dizer. Então a salvação, como ir para o céu depois da morte física, é uma compreensão que não está errada. É uma compreensão que não está errada, mas não está completa. É uma coisa muito importante para a gente frisar e deixar bem claro. A ideia de que você vai para o céu depois da sua morte, ela não está errada, mas ela é uma ideia que não está completa. Ela não está completa isso. Por quê? Porque o grande problema do ser humano é a morte. O grande problema do ser humano é a sua finitude. Não é que você vai para algum lugar, é porque você vai morrer. É porque todos nós vamos morrer. É porque o nosso tempo limite é curto. E isso é um problema, isso é um grande problema. Nosso grande problema é esse, que a gente vai morrer. Então, mas Jesus ele diz assim, olha, que todo aquele que nele cresce não iria perecer, não iria morrer, mas iria ter vida eterna. Presta bem atenção nisso. Ele diz em um dado momento que as pessoas, por conta da nossa finitude, a gente morre, a gente vai para um lugar,
a gente vai para um vazio, a gente vai para algum lugar. E o problema da humanidade é a sua finitude. Só que Jesus vem dizendo em João capítulo 3, versículo 16, que todo aquele que nele cresce não iria morrer, não iria perecer, mas iria ter vida eterna. Presta bem atenção, não morra, uma vida que não se acaba. Você não vai voltar para o nada, você vai para algum lugar. Você está me entendendo? Então, preste bem atenção, há duas expressões que a gente precisa sublinhar nesse texto de João, que são filho unigênito e vida eterna. Essas são duas expressões que nós precisamos sublinhar. Deixa eu tentar fazer algo aqui, pessoal, porque tentar fazer aqui com que ela não caia mais, porque tem muitas pessoas nos assistindo também no Facebook. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora não vai cair mais. Se cair, por favor, pessoal do Facebook, me avisa. Pronto, prontinho. Acho que agora foi. Se der algum problema, vocês me avisem, por favor. Ok? Vamos retomar o raciocínio. Jesus disse que todo aquele que nele cresce não iria perecer, mas ia ter vida eterna. O que Jesus diz em João, e eu vou repetir o texto de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero sublinhar duas coisas com vocês aqui agora. Eu quero sublinhar duas coisas. Primeiro, Filho unigênito, e quero sublinhar vida eterna. Filho unigênito e vida eterna. A gente pensa que vida eterna, a gente pensa em vida eterna como uma vida sem fim. A gente pensa na vida eterna como uma vida que não vai ter fim. Mas vida sem fim é vida infinita, não é vida eterna. Vou repetir. A gente pensa que vida eterna é uma vida sem fim. Mas vida sem fim é uma vida infinita. Não é vida eterna. Não tem nada a ver com o tempo de duração de vida. Vida eterna não tem absolutamente nada a ver com o tempo de duração de vida. A vida eterna tem a ver com a qualidade da vida que você vai viver. Presta bem atenção. Vida eterna não tem nada a ver com o tempo de duração de vida. Vida que não tem fim é vida infinita. A vida eterna, se você for estudar o original, se você for estudar o grego, você vai perceber que a vida eterna está ligada à qualidade de vida que uma pessoa vive na Terra. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em vida eterna. A vida eterna tem a ver com a qualidade de vida e não com o tempo que a vida tem. Pois poderíamos ter vida infinita no inferno e não sermos salvos. Logo, a questão não é termos vida infinita, a questão é que vida que nós temos. A questão toda disso, do centro da nossa reflexão, não é se a gente vai ter a vida eterna, mas é o que tipo de vida que a gente está escolhendo viver. O tipo de vida que a gente está vivendo. Lembra? Vou repetir o texto de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. A gente está sublinhando duas coisas importantes. Primeiro, Filho unigênito e vida eterna. A gente já sabe que vida eterna não é vida sem fim. Vida sem fim é vida infinita. A vida eterna, que o texto diz, é uma vida com qualidade de vida. Logo, eu preciso pensar não é em que vida eterna eu vou viver, mas com qual vida eu estou escolhendo viver. Qual é a vida que eu estou vivendo hoje? Então a gente poderia, como eu disse, a gente poderia ter uma vida eterna no inferno, a gente poderia ter uma vida eterna no céu. Qual é a qualidade de vida que a gente está escolhendo para nós? Os gregos eles usavam três expressões para falar sobre vida.
ok? Os gregos, eles usavam 3 expressões para falar a respeito de vida. Eles falavam da vida psique, eles falavam da vida bios e eles falavam da vida zoe. A vida psique, a vida bios, perdão, isso tudo para se referir à vida. A vida bios é a vida biológica, é o nosso corpo físico, ok? É onde é que estão o nosso DNA, onde é que estão as nossas células, onde é que estão os nossos músculos, nossos nervos. Essa é a vida bios, é aquilo que compõe o ser humano no seu corpo, na sua essência como carne, como osso, como genética. Essa é a ideia. A vida psique, que os gregos falam, é a vida da alma, é a vida da subjetividade, é a mente da individualidade. Essa é a ideia. Você não descobre quem eu sou pela bios, mas você descobre pelo que eu sou pela minha vida psique. Você pode passar, inclusive, você pode fazer uma análise do meu corpo, você não vai saber quem eu sou. Mas se você fizer uma anamnese, se você aplicar uma anamnese em mim, se você me questionar, se você buscar saber quem eu sou, a minha vida, você vai saber mais de mim, a respeito de mim. Então é pela minha vida psique. E tem a vida zoe. A vida zoe é a vida divina. É a vida eterna, é a vida que só Deus tem, que só Jesus tem. Só que eu não tenho essa vida. Essa vida bios, essa vida zoe é uma vida divina, né? A Bíblia diz, né, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Isso está lá em João 11, se eu não me engano, versículo 25 e 26. A vida divina, ela é indestrutível, ela é imperecível, ela é incorruptível. É essa a vida que Jesus tem e é a vida que nós não temos. Nós não temos essa vida, né? Por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele é o Filho unigênito. Por quê? Porque Jesus foi o único filho gerado. Nós somos filhos criados. Nós somos filhos criados por Deus. Nós não fomos. O único filho gerado foi Jesus. Nós somos filhos criados. Então essa vida zoe, a vida divina, a vida imperecível, a vida incorruptível, essa é uma vida que só Deus tem. Nós não temos essa vida, somente Deus tem. Então, C.S. Lewis, no livro que eu já indiquei, inclusive, em algumas outras lives, no Evangelho Puro e Simples, C.S. Lewis diz que aquilo que você cria é de outra natureza, aquilo que você gera é da sua própria natureza. Por exemplo, eu escrevi 2 livros. Eu escrevi o livro A Arte de Inovar-se e escrevi o livro Seja Senhor de Seu Destino. Esses livros, eles são criação minha, mas eu sou pai de Sofia e de Ethan. Sofia e Ethan, eles foram gerados por mim, eles não foram criados por mim. Você pega os meus livros e você vai ver muita coisa de mim nos meus livros. Mas quando você olha para a Sofia e para o Ethan, você nos vê neles, porque a nossa genética, o nosso DNA, ele foi transferido para a vida deles também. Então é essa geração. E isso é muito interessante. Eu estou no Ethan e na Sofia, eu não estou nos meus livros. Você me reconhece, você vê, você lembra de mim quando lê os meus livros, quando lê os meus pensamentos, quando vê os meus textos. Mas quando você olha para a Sofia e para o Ethan, você vê a gente neles, porque eles foram gerados por nós. Assim foi Jesus. Jesus foi gerado por Deus. Nós fomos seres criados. Porque Jesus foi gerado por Deus, Jesus tem a vida divina. Porque nós fomos criados por Deus, nós ainda não temos essa vida divina. E isso é muito interessante. Por isso que ele é o Filho unigênito. Por isso que ele é o Filho único. O único Filho gerado. O único Filho com a vida divina. Mas aí a gente lê em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Deus nos fazendo participantes da sua natureza. Olha só.
Deus nos fazendo participantes da sua natureza. Quando isso acontece, é esse momento que você entrega a sua vida para Cristo, esse momento que você abre o seu coração, você deixa de ser um filho que não tinha vida zoe, e você passa a ser participante da natureza divina. Então Jesus deixa de ser o filho unigênito e passa a ser o filho primogênito. E aí você passa a ser parte dessa história, você passa a fazer parte dessa herança, você passa a ser participante da natureza divina. E, inclusive, no texto diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, quando ele diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente não morre, é porque a gente passa a ser participante da natureza divina, é porque a gente passa a ser participante do mover da natureza, da vida de Deus, e a gente passa a não mais experimentar a morte. A gente passa a não mais experimentar a corrupção, porque a natureza divina passa a ser participante em nós, atuante em nós, e a remissão da nossa vida, a transformação da nossa vida e da nossa natureza, para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Essa maravilhosa simbiose que ocorre na nossa vida, para que a gente faça parte, e isso tudo foi dado de graça. Isso tudo foi dado sem nenhum mérito, sem nenhum esforço. Nós não merecíamos ser participante dessa vida, nós não merecíamos ser participante dessa natureza, mas Ele nos fez participante porque Ele quis. Ele nos fez ser participante da sua natureza para que nós não experimentássemos o vazio, para que nós não experimentássemos uma vida sem qualidade. Por que Ele fez isso? Porque Ele nos amou. Nos amou como? De tal maneira. Não tem como expressar para você como que foi que Ele amou. Ele amou de tal maneira. Ele se entregou por amor de tal maneira para que todos nós tivéssemos acesso a uma vida divina, acesso a uma vida incorruptível, acesso a uma vida de mudanças, acesso a uma vida de transformações. Isso Ele fez. Ele escolheu isso. Ele escolheu isso. Então nós vamos receber uma vida eterna, uma vida com qualidade divina, não simplesmente sobre o lugar para onde nós vamos, mas sim com que qualidade nós vamos estar nesse eventual lugar. Isso é maravilhoso. E isso tudo foi de graça, porque a graça, segundo o apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, a graça ela é dada por fé. E isso não é esforço humano. As pessoas elas ainda insistem em conquistar as coisas por meio dos esforços humanos. Só que a graça ela é de graça. Esse favor imerecido, isso não foi conquistado por esforço. Não há nada que nós poderíamos ter feito para que a gente pudesse conquistar alguma coisa no nosso nome. Foi tudo pelo nome de Jesus, foi tudo pelo sangue de Jesus, foi tudo pela sua própria vontade, a sua vontade deliberativa de se entregar por amor a cada um de nós. É graça, é graça. Inclusive, o São Paulo apóstolo diz que isso é pela fé, e que até a fé é dom de Deus. Nem a fé nós produzimos, nem a fé ela é produzida por nós mesmos. A fé ela é acrescentada, ela é dada a cada um de nós por meio de Cristo Jesus. É o Espírito de Deus que nos acrescenta a fé, que vai acrescentando fé na nossa caminhada, na nossa vida. Isso é maravilhoso. É o Filho de Jesus, de Filho unigênito, ele se transforma em Filho primogênito, e pessoas que não tinham nada a ver com a história se tornam participantes da natureza divina. Pessoas que tinham nada a ver com a história, as pessoas mais corruptas, pessoas que
tinham direito, inclusive, à perdição, a ter uma vida sem qualidade. Ele dá direito a essa qualidade de graça. De graça. E por que Deus fez isso? Porque Deus amou, simplesmente. A gente não pode ficar cobrando das pessoas, porque nós não fomos cobrados daquilo que nós recebemos. De graça recebeis, de graça dai. A gente precisa parar de ficar cobrando e ficar manipulando as pessoas por meio da culpa, por meio do medo, para que as pessoas façam as coisas, para que as pessoas sejam as coisas, para que as pessoas frequentem os lugares. As pessoas, os líderes religiosos hoje, me desculpe dizer isso, mas os líderes religiosos, não na sua maioria, isso eu não quero generalizar, mas uma parcela dos líderes religiosos hoje, eles atuam na vida das pessoas com a intenção de promover rebanho pessoal. Há uma manipulação na culpa e da mente das pessoas para que haja uma culpabilidade, para que as pessoas tenham medo, para que as pessoas não façam, não falem, não pensem, inclusive, sabe? Para quê? Para que as pessoas montem os seus rebanhos pessoais. Só que o rebanho não é do homem, o rebanho é de Cristo, porque ele se deu de graça, para que a graça se manifestasse na vida de cada pessoa. E isso é dom de Deus, é presente de Deus para a humanidade. Pode parecer injusto, porque uma pessoa que acaba de fazer alguma coisa errada e de repente ela se arrepende daquilo que ela fez, ela vai ser agraciada, Deus vai receber ela com um beijo, com um abraço. E parece injusto isso, parece injusto que você se mate de tanto trabalhar, parece injusto que você faça um monte de coisa e outras pessoas estão recebendo, mas é a graça. É o dom gratuito de Deus e você não pode fazer nada por isso. As pessoas se matam em oração, se matam, entenda, me permita explicar isso. As pessoas se matam em oração achando que elas vão conquistar alguma coisa por meio das suas orações. As pessoas se matam de jejuns achando que vão conquistar alguma coisa por meio do jejum. As pessoas se matam dando dízimos, ofertas. Não que isso fosse errado, eu não estou dizendo que isso é errado, mas a manipulação, o jogo de barganha, a troca que se é feita em cada uma dessas atitudes que é errado, porque nenhum sacrifício humano vai ser suficiente para sobrepor o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é isso que é uma grande dificuldade das pessoas entenderem. Não há nada, o sacrifício já foi feito. O reino de Deus não é fazer. O reino de Deus já foi feito. Aonde? Na cruz do Calvário. Está consumido, está consumado. Pronto e acabou. A gente pode desfrutar de uma qualidade de vida muito melhor, muito maior, se a gente simplesmente crer. Crer e viver aquilo que se está crendo. E parar de tentar manipular Deus com os nossos jogos. Eu fiquei tantas horas orando, eu fiquei tantos dias jejuando, eu fiz as minhas penitências, fiz as minhas romarias, fiz as minhas... Sabe? Isso são ritos. Mas o último ritual de sacrifício já foi feito. Não precisa ser feito outro sacrifício. O último sacrifício, as pessoas acham que os seus sacrifícios vão ser superiores ao sacrifício de Jesus. Nenhum sacrifício vai ser superior. Nenhum sangue derramado, ainda que a gente arranque todo o sangue do nosso corpo, nenhum sangue derramado vai ser suficientemente para sobrepor ao sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso sangue, nós já nascemos na corruptibilidade. Nós já nascemos em pecado. A palavra de Deus diz: por conta do pecado de um, todos pecaram, mas por conta da justiça de um, todos foram feitos justos. Pode parecer loucura, mas é o que é o evangelho da graça, é o evangelho, esse é o evangelho puro e simples. Nós somos participantes da salvação e de uma vida com outra qualidade. Então, se você está me ouvindo aqui agora,
Eu quero que você entenda que o reino de Deus, ele não vai chegar em algum lugar. O reino de Deus, ele não vai chegar um dia. O reino de Deus chegou. E esse reino de Deus te dá direito a uma vida eterna. E vida eterna não é vida sem fim. Vida eterna é vida com qualidade de vida. Ou seja, você pode ter a qualidade de vida agora, se você acreditar. Tudo pode mudar em você. Toda a sua vida pode mudar 100%. Se você simplesmente acreditar em Jesus Cristo. Simplesmente. E crer nele como seu Senhor. Mas não para que você vá para algum lugar. Não é para isso. É simplesmente se você crer que ele é o Senhor, que ele é o Salvador da sua vida. E você crê, mas eu não preciso jejuar. Eu não preciso orar para conquistar, eu não preciso ficar tantos dias, eu não preciso entregar minhas televisões, a minha casa, eu não preciso ofertar o meu carro para conquistar isso. Não, isso aí foi lá na Idade Média, no período da indulgência, onde a Igreja Católica pedia para os infiéis para comprar um terreno no céu. Você não tem que comprar, para com essa coisa de que você vai participar do círculo de oração porque você vai ganhar o seu terreno no céu, sua mansão celestial, com ruas de ouro. Não, o reino de Deus chegou e o reino de Deus é aqui, é agora. O reino de Deus é aqui e agora. Jesus disse isso e a gente vai fazer o que ele está falando, é aqui e agora. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Não é uma vida depois da morte, não é uma vida depois em algum lugar no paraíso, não, é agora, o reino de Deus é agora, é o tempo presente. Santo Agostinho dizia: não existe futuro, existe passado e existe presente. Não existe futuro, existe passado. Passado é história, é histórico. E existe presente, futuro é o presente contínuo. Então, se você quiser ter uma vida de qualidade no futuro, você tem que decidir pela qualidade agora. Você tem que decidir pelo tipo de vida que você vai ter agora. É isso que nos molda, é isso que nos transforma, é isso que vai trabalhando na nossa essência para que a gente possa ser participante cada vez mais da natureza divina. Ele nos fez participantes, nós não tínhamos direito à natureza divina. A natureza divina, a natureza que ele fala, que ele se refere, a natureza zoe. E ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então tenha a vida em abundância, tenha a qualidade de vida, tenha uma vida feliz, tenha uma vida alegre. Fazendo uma pequena pausa, um pequeno parênteses, uma brincadeira, eu vi muitas pessoas brincando com seus avatares aí nas redes sociais. Pelo amor de Deus, vai ser feliz. Se você quiser brincar com seu avatar, vai brincar com o avatar. Isso é apenas uma analogia, o avatar é apenas uma analogia para aquilo que a gente quer viver, a gente não vive, porque nós estamos presos e amarrados com a corda da religiosidade, com a corda dos ritos, com a corda do passado, do antigo. Se liberte da corda da antiguidade, se liberte do seu passado, se liberte, viva uma vida de qualidade. Você tem direito a viver uma vida com qualidade. E é essa vida que Deus conquistou para você. É essa vida que Deus conquistou para você e para sua família. Olha, eu vou falar uma coisa aqui agora que eu não ia falar não. E isso é razoavelmente perigoso, muito perigoso, que eu vou falar aqui agora. Presta bem atenção. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu vou jogar uma semente aí agora para você pensar. Só para você pensar. Não vou dar resposta nenhuma, que isso é papo para um outro dia. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O que você entende por casa? O que você entende por tua família? Você pode me responder: meu pai e minha mãe, se eu não sou casado. Ou se eu sou casado e tenho família, você pode me responder: a minha família é eu, meu marido e os meus filhos. Mas essa é uma visão do Ocidente. A gente tem que olhar a Bíblia e pensar na sua cultura. Qual é a cultura de família para o povo judeu?
A cultura de família para o povo judeu é uma cultura patriarcal. E o que envolve a família para uma cultura patriarcal? Homem, mulher, filho, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, e por aí vai. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Isso é papo para uma outra live, para um outro dia. Mas é uma vida de qualidade, é isso que eu quero dizer. Uma vida de qualidade. A gente fica limitado a tantas coisas, a gente fica limitado a tantas cordas de religião, que às vezes a gente não respira, a gente vive sufocado na vida que a gente vive. A gente vive sufocado, a gente vive sem viver. A gente não experimenta a vida. A gente sobrevive na vida que a gente vive. Em Romanos 8, Paulo diz: nós que temos as primícias do Espírito, nós já desfrutamos disso. Ou seja, a vida que Deus tem para nós, a vida que Ele nos colocou, a vida que Ele nos deu, ele diz que, o São Paulo apóstolo diz que ele já vive as primícias da vida do Espírito. Então, se ele vive, é uma verdade para Paulo, é uma verdade para você também. É o tempo presente. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus está aqui. O reino de Deus não vai chegar ainda. O reino de Deus já chegou na sua vida, já chegou na minha vida. Há uma porção dessa qualidade que experimentamos ou que podemos experimentar. Basta a gente querer, basta a gente aceitar, basta a gente crer. E aí eu fico pensando que existem gente que tem o céu na alma, e existem pessoas que têm o inferno na alma. Existem pessoas que experimentam, que sabem o que é o céu na sua casa, mas também existem pessoas que sabem e experimentam o inferno dentro da sua casa. A realidade da qualidade de vida é uma realidade presente e basta a gente acreditar, basta a gente crer, para a gente viver isso, para a gente experimentar isso, para a gente usufruir da qualidade que Ele tem para nós. Eu espero que você receba essa qualidade, que você viva cada dia mais, cada vez mais, com muito mais qualidade de vida, e que você aprenda a desfrutar da vida, da natureza que Deus nos proporcionou para que nós vivêssemos. Um beijo no coração. Quarta-feira que vem temos mais um nosso encontro. Eu espero que você fique bem. Um grande abraço. Até mais. Tchau.